Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Terezinha Esquincariol. Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido neste dia, maravilhoso, nesta manhã de domingo, onde estamos aqui para gravar mais um vídeo para a honra e glória do nosso Deus verdadeiro. E nessa oportunidade, meus irmãos, vamos estar lendo juntamente, a palavra do Senhor, que é a direção de Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. E eu creio, meus irmãos, sem medo de errar, que a palavra de Deus ela vai alcançar o teu coração, a tua vida e o coração de muitos irmãos que neste momento, estão nos ouvindo, e eu creio que Deus vai fazer grande obra para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor está em Efésios, capítulo 5, e o verso 1 em diante, meus irmãos. São alguns versículos, entendeu, meus irmãos? Mas deixa aí um tempinho, meus irmãos, para você ler a palavra do Senhor. Separe aí e vamos ler com amor. O Senhor merece a tua atenção, os teus minutinhos. Então vamos aprender do Senhor, não é verdade? Aprender do Espírito Santo neste momento, na palavra do Senhor, que está em Efésios capítulo 5 e o verso 1, que nos diz assim: exortação ao amor e à pureza. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Glória a Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isto diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos
uns aos outros no temor de Deus. Oh, glória! Irmãos, que palavra tão profunda, meus irmãos, tão gloriosa. Oh, meus irmãos, esta palavra foi revelada, meus irmãos, hoje de manhã. O Senhor falou claramente ao meu coração, remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu fui procurar onde estava escrito, meus irmãos. O Senhor está falando fortemente comigo, com você, enfim, com todos, os de perto e os de longe. E Deus, meus irmãos, está focando aqui mais no povo dele. Não é verdade, meus irmãos? Enfim, com todos aqueles que querem herdar a salvação, querem estar na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, as coisas de Deus não são brincadeiras. Nós, meus irmãos, não somos para andar para trás como caranguejo. Não, nós temos que andar para frente, sempre aprendendo do Senhor. A palavra de Deus nos diz, lá no livro das cartas de Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã, o Senhor quer, meu irmão, minha irmã, que nós acordemos, despertemos. Não é mais tempo de nós estarmos, meus irmãos, caídos, dispersos, dormindo, enfim. Não é, meus irmãos, mais tempo. O Senhor diz, desperta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, vede prudentemente como andais. Eita Deus, que coisa linda, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Viu, meus irmãos? E qual é a verdadeira sabedoria, meus irmãos? Quem é que sabe aí? Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, é o temor a Deus. Lá em Provérbios diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós precisamos temer, meus irmãos, porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Viu, meus irmãos? E aqui no primeiro versículo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha o grande amor de Jesus, meus irmãos. E o nosso Deus fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que imitar ao Senhor Deus, meus irmãos, em amor, porque enviou o seu Filho amado para morrer ali na cruz, como sacrifício de cheiro suave ao nosso Deus. Irmãos, só Deus, irmãos, na causa, porque Deus, ele vai revelando as palavras que eu tenho que falar, meus irmãos. É forte. Deus, irmãos, ele não quer crente meia boca. Ele não quer crente 50%, meus irmãos. Oricanta, labaço, orianda, labaia. Xarabia, forga, canta, lamanaia. O Senhor, ele quer o crente 100%. E o Senhor, ele está olhando tudo, ele está zelando. Espírito de Deus, ele zela pela sua igreja. Ele não quer um crente morno. Oxalá foras frio ou quente. Porque o morno, diz lá em Apocalipse, que o Senhor, ele vai vomitar da sua boca. Hoje o Senhor está falando contigo, meu irmão, desperta. Dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E diz ainda a palavra do Senhor, nem comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Meus irmãos, eu, por misericórdia, tenho um tempinho de evangelho, então eu tenho visto muita coisa, meus irmãos,
Crente que está fazendo do jeito que quer. Viu, meus irmãos? Faz do jeito que quer. Tanto na área sentimental, material, espiritual. Xarábia, forga, canta, lamanaia. E nós precisamos, meus irmãos, acordar, remir o tempo, porque os dias são maus. Viu, meus irmãos? Porque quando a gente reme o tempo, quando estamos, cuidando do tempo, zelando, olhando, ficando atento no tempo, a gente não vai perder o tempo. Não é verdade, meus irmãos? Com coisas que não condiz com a vida cristã, com coisas que não têm nada a ver com as obras infrutuosas das trevas. Não é verdade, meus irmãos? E diz aqui a palavra do Senhor no 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, é a palavra de Deus que está falando. Tem uma cobrança do Senhor para os filhos da desobediência. Então hoje Deus está falando contigo. Vede prudentemente como andais. Diz também, portanto, o 7, portanto, não sejais nem seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, olha, irmãos, é a palavra de Deus falando, andai como filhos da luz. Viu, meus irmãos? Nem sede seus companheiros. Então vamos estar atentos, meus irmãos, porque os dias são maus, os dias são de trevas. Alabaço canta, alabaia, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Olha aí, meus irmãos. Bondade, justiça e verdade. E quantos que se dizem servos de Deus, estão longe disso aqui, ó, meus irmãos. Bondade, justiça e verdade. Viu, meus irmãos? Eu estou falando aquilo que o próprio Deus tem colocado no meu coração e tem mostrado. Está cheio, viu, meus irmãos? E diz aqui, aprovando o que é agradável ao Senhor. O 10. Meus irmãos, tem crente que não quer saber de fazer o que Deus quer. Ele faz o que ele quer. Como se ele não tivesse um dono, um pai, um oleiro, um pastor. Então ele sai por aí como que se não tivesse dono, como que se não tivesse limite, e faz o que quer. Mas você não pode fazer o que quer mediante a palavra. Se você quer ser um cidadão do céu, tem os parâmetros da palavra de Deus. Então nessa manhã Deus está falando diretamente contigo, para que a bênção venha abundar na sua vida e posteriormente a salvação. Você tem que seguir os requisitos, da palavra do Senhor. E Deus deixou, usando o apóstolo Paulo, esta carta escrita, Labaço de Comanai. Quantas vezes o apóstolo Paulo estava até preso, mas ali na direção, na comunhão, na firmeza do Senhor, na integridade, ele escrevia para o teu proveito, meu irmão, para o meu proveito, porque era a direção de Deus, era a unção, era a ordem do céu, para que a igreja do Senhor tivesse o parâmetro, tivesse o segmento, o entendimento e também a obediência para receber a vitória aqui na terra e também lá na glória do Senhor. E diz aqui, meus irmãos, o 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Viu, meus irmãos? Então não adianta, porque ou mais cedo ou mais tarde, tudo que nós estamos fazendo de errado vai se manifestar. E Deus, meus irmãos, Ele é o justo juiz. Calábia forga comanai.
E tudo que nós plantamos, meus irmãos, está na palavra do Senhor. Em Gálatas capítulo 6, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, fique atento, meus irmãos, porque Deus está falando contigo aí, meu irmão. Calamanaia, Xarabadaia, não é título que vai te salvar. Não é porque você é pastor, é presbítero, é dono de igreja, porque você pula, porque você prega, andagaço de comandagacébia. Não é por isso, meus irmãos, porque você tem os dons, xergue ou forga na brafácia. Mas, meus irmãos, nós temos que sermos obedientes ao Senhor, fiéis. Sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. E diz, meus irmãos, o 14, por isto diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É o título deste vídeo, meus irmãos. Acorda, crente, desperta dentre os mortos. Sou eu que estou acusando alguém, meus irmãos? Não. Sou eu que estou querendo falar, meus irmãos? Não. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a palavra dele, Senhor Jesus Cristo, que está falando, que está falando convosco, meus irmãos. E nesta tarde, glória seja dado o nome do Senhor. Desperta tu que dormes. Meus irmãos, Deus está falando com você. Xarabia forga canta labaço de comanai. Derabaço de canta labra fácia, canta labra fácia, comanaia sébia. Desperta, tu que dormes, desperta. Despertemos, meus irmãos. Eu também, né? Despertemos. Calabaço de comandagacébia. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quantas vezes, né, meus irmãos, pensamos que não aguentamos mais nada, estamos fracos, estamos cansados, não conseguimos. Na Cássia de Calabasteia. Mas o Senhor disse para Ezequiel, vai lá e profetiza. Não estou saindo fora do contexto não, viu, meus irmãos? O Senhor nessa manhã diz, né, me usa para dizer para ti, levanta-te, Radácia de Calabasteia, dessa morte espiritual, ou até mesmo essa morte física. Xarga subcomandagacébia, levanta! Anavaço decanta labrastéia dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh, meus irmãos, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te esclarecer, Deus quer te usar, Deus quer fazer de ti um vaso novo. De plafaço de comanai. Deus quer entrar na tua vida, na tua casa, no teu lar, mas quantas das vezes você também fica sobrecarregado com os cuidados desta vida e esquece de buscar o primordial, o principal, que é a glória de Deus, é a obediência a Deus. Diz a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Naragaço de comanai, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, e diz também o 15, portanto, vede, tudo, meus irmãos, está falando assim, né, no mesmo segmento, no profundo de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, olha, meus irmãos, mas como sábios, remindo o tempo, abreviando o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos. Olha quanta coisa tem aparecido, meus irmãos. Sim, tudo, meus irmãos, para nos distrair, para, meus irmãos, nos deixar acomodados. Alabaço decanta labrastéria. Para, meus irmãos, nos deixar apostatado, parado.
sem sentirmos mais o temor nem a glória de Deus na nossa vida, nos deixarmos, meus irmãos, embaralhado, alabaço e decanta, lamanaia, sem entender a vontade, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nesse dia o Senhor está falando contigo, meus irmãos. De plavaço, de comanai, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos. Eita Deus, que coisa forte, meus irmãos. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Oh, meus irmãos, tem crente que ele está tão distraído, tão morto, que ele começa a contender, meus irmãos. E só Deus para ter misericórdia de nós. Mais adiante, aí no versículo posterior, fala para nós, irmãos, estarmos falando em salmos, em cânticos, em união, em louvor, sujeitando-vos uns aos outros. O último versículo diz, em amor, em perdão. Irmãos, porque nós vamos morar na mesma cidade, no mesmo lugar. Nós somos filhos do mesmo Pai. Alabastela, manaia. Não tem um céu para cada um, não. É o mesmo céu, é o mesmo Deus. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Deus graça, sabedoria. Porque a palavra de Deus nos disse, não como os nécios, né? Sem sabedoria, mas como sábios, remindo o tempo, meus irmãos, porque Deus, Ele te prova para preparar você, para ser usado aqui nessa terra e para morar nas mansões celestiais. Então, meu irmão, você precisa aprender a perdoar, a amar, andabaço de calabaçuri andalabaia. Meus irmãos, eu falo com experiência própria. Uma pessoa fez algo para mim no dia de ontem. Aí, meus irmãos, eu endureci meu coração, entristeci, que me necaço de comandai a sébia. Mantureminai a sub. Quando foi pela madrugada, meus irmãos, eu triste, eu falei, não vou perdoar. Eu queria perdoar de boca, mas estava a tristeza no meu coração. Mas quando foi na madrugada, meus irmãos, o Espírito Santo falou comigo, perdoa e ame, manto labra fácia, perdoa e ame. Meus irmãos, e na mesma hora aquela mancha, aquele mal saiu do meu coração. Irmãos, quando a gente perdoa e ama, isso é melhor para nós, meus irmãos. Não vai ter impedimento nas nossas bênçãos. O nosso Deus vai se agradar de nós. Você vai se sentir leve, porque a ira, a cólera, o ódio é como uma gangrena, como um câncer que ele vai corroendo, ele vai te atrasando, ele vai te destruindo aos poucos. Então eu creio que Deus está falando contigo nesta manhã. E esteja, meus irmãos, sempre com o coração aberto para aprender do Espírito Santo, com o coração sensível. Não é verdade, meus irmãos? Para aprender, porque, meus irmãos, sem o Senhor nós somos nada. É o Espírito de Deus que cuida de nós, que nos capacita. Mas tem crente que ele está tão duro, que o Senhor está falando, mas ele não perdoa o seu irmão. A palavra de Deus disse aí também, meus irmãos, nesses versículos, sobre a avareza. Não é verdade, meus irmãos? E quantos crentes avarentos hoje em dia, que eu e os irmãos não sejamos avarentos, porque disse aí que não, a palavra de Deus que não agrada ao Senhor, que a avareza é como a idolatria, de plafaço, de comanai. Então, meus irmãos, vamos estar atentos à palavra de Deus, acordados, não como mortos no pecado, porque às vezes você está dentro da igreja, aragaço de comandai a sub,
e está no engano, no pecado. Muitas das vezes, porque você não está entendendo, mas hoje Deus está falando contigo. Não é verdade? E até se você entende, mas está com o coração duro, o Senhor, como Ele amoleceu meu coração para me perdoar, Ele também amolece o teu coração para entender a palavra e a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, orem ao nosso favor, nos ajude, compartilhe, se inscreva, irmãos, e ore, para que Deus venha nos dar graça, sabedoria, não é verdade, meus irmãos, para que eu possa estar também fazendo esta obra do Senhor, levando a palavra do Senhor, meus irmãos, e que o Senhor possa alcançar, não é verdade, com a palavra dele, com o prumo, com a correção, a longa distância, porque Deus, ele não dá só a parte de cura, de vida, de paz, ele também, ele dá o prumo, ele nos conserta para que nós possamos viver com dignidade, como cidadãos dos céus e também estarmos preparados para morarmos com o Senhor. Meus irmãos, que Jesus vos abençoe e neste momento vou estar fazendo um minutinho de oração para que o Senhor venha, nos ajudar a guardar a sua santa e divina palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus todo-poderoso e fiel, ó Papai, nos perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Pai, olha aí a tua palavra, Rei da Glória, Ramandarassúria. Oh, Papai, alcança o teu povo a longa distância, com o teu prumo, com a tua verdade, com a tua justiça, com a tua santa e divina palavra, Pai, que possa penetrar, que este irmão possa aprender, Pai, a amar a Ti sobre todas as coisas. Aramanto de calabaço e de comandai, e o teu próximo como a Ti mesmo, perdoando, Senhor, sendo bondoso, meu Pai, sendo fiel a Ti, Pai, nos ajuda, Senhor. Olha a Tua palavra, ela é o prumo para nós, Senhor, é o mapa, Pai. Eita, Deus, para chegarmos às mansões celestiais, Tua palavra é tudo, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti, como dizia o salmista Davi, lá no Salmo 119, verso 9. Ah, Jesus, nos ajuda a mandar e a subir, a guardar a Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, os de perto e os de longe. Confirma as Tuas bênçãos, a Tua cura, a Tua vitória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.